O Fluminense teve um mês de novembro incrível, acho que comandado pelo Lúcio, um jogador que elevou muito o nível do time. E o Zubeldia, acho que o trabalho dele é um dos destaques assim, de técnico, né, do campeonato. Jogou com Hércules e Martinelli, jogou com Martinelli e... Bernal, Nonato também. E todos eles entram de forma muito regular. Torcida Tricolor, uma ótima segunda para todos. Separei para vocês aqui agora um corte sensacional, né? Dos comentaristas André Rizek rasgando elogios para o Fluminense, Coutinho, Theo Praz. Então assim, assista esse conteúdo aqui até o final. Deixe o like, é muito importante. Se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. E o Fluminense vem jogando muita bola. Trabalho do Zubeldia. Se continuar assim, não vai ganhar só a Copa do Brasil, não. Ano que vem, Brasileiro, Libertadores, Fluminense tem tudo para ganhar. E vou trazer no próximo conteúdo, o Ganso pediu para a diretoria do Fluminense contratar o Neymar. Então assiste esse conteúdo aqui até o final, deixa o like, agora vamos para o vídeo, que está sensacional. Dê só uma olhada. A maneira como eles vão entrar, cheio de confiança, na semifinal da Copa do Brasil, mostra como tudo é muito efêmero. Porque há pouco tempo o Vasco derrotava o Fluminense numa segunda noite no Maracanã e a gente dizia que o Vasco estava com ganas de favorito contra o Fluminense na semi da Copa do Brasil. Mas as coisas mudaram, o Fluminense teve um mês de novembro incrível, acho que comandado pelo Lúcio, um jogador que elevou muito o nível do time. E o capítulo final foi a vitória de ontem, no Maracanã, confronto direto, e o Fluminense vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Ainda que não tenha sido um jogo maravilhoso, eu acho que essa última imagem do Fluminense faz o time entrar agora nessa semifinal cheio de confiança contra o Vasco. Não, com certeza. A sequência, né? A imagem final, como você falou. Interessante a gente ver na rodada final o Ganso voltando e fazendo um golaço, né? Finalização linda de cavadinha, que poucos jogadores são capazes de fazer daquele jeito, pegando daquela forma na bola. E um time totalmente equilibrado, né? O Fluminense é um time que chega muito bem preparado para essa semifinal, vem numa crescente. Eu ainda considero o início de trabalho do Zubeldia, não acho que seja um trabalho já estabelecido, mas é um início muito promissor, porque ele conseguiu manter aquilo que o time tinha de bom com o Renato, em grande parte do trabalho do Renato, principalmente a parte final, que é a parte defensiva do Fluminense. O Fluminense era um time seguro defensivamente, por mais que em alguns jogos ele tenha cometido vacilos, mas tinha regularidade na parte defensiva. Isso foi mantido, independente do Thiago Silva jogar ou não. E ofensivamente é um time que ganhou repertório, né? Que recuperou casas em relação ao que acontecia ali nos últimos jogos com o Renato. Sofria demais para produzir ofensivamente. O Fluminense hoje é um time que joga bem contra golpe, joga bem quando o adversário se posta um pouco mais atrás também. Como você citou, o Lúcio Acosta é um jogador muito diferente. O Fluminense foi muito bem no mercado em trazer esse cara. Não dá nem para dizer que o Fluminense não sinta a falta do Arias, não é isso, né? Um jogador como o Arias sempre vai fazer falta. Mas ele certamente minimiza aí muito a ausência de um cara tão criativo como o Arias era, muito inteligente, joga de primeira, se mexe com muita inteligência nas costas do meio campo, descobre espaços para receber a bola sem estar com a referência de marcação adversária. Canóbio está muito bem pelo lado, o Serra oscila um pouquinho mais, mas é um jogador confiável para esse tipo de partida. Falta só um centroavante um pouquinho mais confiável, um jogador que faça mais gols ali no centro do ataque. O Fluminense, nesse momento, não tem um cara ali que vive uma grande fase. Mas, para mim, se a gente contabilizar as últimas 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, comparando os 4 times semifinalistas de Copa do Brasil, eu ainda vejo o Fluminense um pouco acima do Cruzeiro. O Fluminense jogou mais bola que o Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. E que subiu o Thiago nesse gol, hein? Consegue rodar de novo? 40 anos. O que subiu o Thiago nesse gol é sacanagem, cara. Foi lá no último andar, cara. E o outro é o Fábio, né, Rizek? Assim, é impressionante, cara. O Fábio tá com 45 anos quase, acho. E o Fábio é goleiro de time grande, né? Quando precisa, ele faz as defesas difíceis, cara. É impressionante, cara. É surreal a performance do Fábio com a idade que ele tá, cara. Que isso, gente. Cabeçada do Danilo. O que subiu o Thiago Silva, cara. Ele é impressionante, né? Regularidade, parte física. O Soteldo cresceu muito, né? O Soteldo virou um jogador, assim, importante, né? Jogou bem as últimas 3 vezes que entrou. Entrou ontem, jogou bem, já tinha feito um bom jogo contra o Grêmio quando foi titular, fez 2 gols. São 2 assistências e 2 gols nos últimos 3 jogos. Goleada contra o São Paulo, ele entra no finalzinho e dá o último passe para gol também. Esse é o Soteldo que a gente espera ver, né? Quando o Fluminense contrata o Soteldo, é isso daí que a gente espera que ele faça. O problema do Soteldo, Rizek, eu acho que é a mentalidade dele, sabe? Ele é um jogador
de qualidade técnica muito boa, né? Ele é um cara baixo, que ele consegue mudar de direção muito bem, ele tem controle de bola, 1 para 1 dele é sensacional. Só que muitas vezes ele não é objetivo, né? Ele é atacante de beirada, mas tem que fazer gol. E a gente nota nele, às vezes, um certo desligamento da realidade do clube, né? Aconteceu no Grêmio, dele não se representar. Então, assim, ele tem muito potencial, mas ele tem um detalhezinho na parte mental, acho, que impede ele de ser um jogador mais constante, de um nível mais alto. Agora, com o Canóbio suspenso, para o duelo de quinta-feira, ter o Soteldo ali é um jogador que o Fluminense... Quase que um reforço para alguém que parecia que nem estava ali para o jogo de quinta-feira. E o Zubeldia, acho que o trabalho dele é um dos destaques assim, de técnico, né, do campeonato. Quando ele assume o Fluminense... como mandante, o Fluminense venceu os 9 jogos. Ele perdeu para o Vasco no Maracanã, o Vasco era o mandante, então um mero detalhe. Mas tem um retrospecto muito bom em casa e o time cresceu com ele, cara. O time passou a ter mais soluções de jogo, né? Sim, quando tá com o time titular, né? Porque quando ele perde 2 peças, o time não engrena. Eu fiz 2 jogos do Fluminense sem o Lúcio Acosta e o time não conseguiu jogar. Acho que foi contra o Fortaleza... eu não me recordo o outro, foram 2 jogos seguidos, assim, que o time teve muita dificuldade de finalizar, passou o primeiro tempo com muita limitação e é um pouco do que era o problema dele no São Paulo, né? Quando ele começou a perder jogador, Fortaleza e Palmeiras, é isso Thiago aí. Silva e Lúcio Acosta ficaram de fora. É isso. Então contra o Palmeiras o time foi bem. Foi bem? Não, assim, ele depende muito do time titular. Estar 100%, assim, quando ele perde 2 titulares, ele já fica muito, não só por limitação do treinador, não é isso, mas eu acho que o banco não consegue entregar. Agora, o Coutinho tocou num ponto que eu acho que foi importante para ele mesmo, a manutenção da forma como o time se defendia e os volantes. Os volantes, não, acho que foi o grande achado do Fluminense na temporada foi ter organizado a dupla de volantes, jogou com Hércules e Martinelli, jogou com Martinelli e... Nonato também. E todos eles entram de forma muito regular. Em especial o Martinelli, que para mim fez uma das melhores temporadas aí. Verdade. Ele não se destaca tanto, porque, né, não é aquele volante que pisa na área, finaliza, faz gol toda hora, mas ele é muito competente, ele é fundamental para a engrenagem, principalmente para o jogo do Lúcio Acosta. Eu também acho. O ano dele é muito bom, né? O Mundial de Clubes dele já foi muito bom. Muito regular. Você estava citando a questão da ausência do Canóbio, acho que vai fazer muita falta. Eu acho também. Dentro daquilo que são... Esses jogos são, né, de você ter muito foco na parte defensiva também. O Canóbio é um ponta que ajuda demais. Marca como se fosse um lateral, um marcador, um volante. O cara ainda chega no ataque para finalizar. E, provavelmente, o substituto é o Soteldo, ele não tem essa mesma capacidade defensiva, né? Sem a bola ele não é tão competitivo, mas acho que tem mais repertório de drible, né? Jogador que num espaço curto consegue se sair melhor em relação ao Canóbio. Mas acho que vai fazer falta. Esse é o problema, né, Coutinho? Porque assim, não é só questão de não acompanha tanto na marcação. Isso é um efeito cascata. Aí tu tem menos a bola, tu sofre mais, tu tem que fazer compensações. De repente o cara tem que sair do meio para pegar a passagem do lateral porque o Soteldo não pega. Então, assim, é um desafio pro Zubeldia conseguir fazer que o Soteldo cumpra a função do Canóbio, ele não vai conseguir. Né, esses ajustes que vão ser complicados, ainda mais que é jogo eliminatório, né? E além do Soteldo, que já está há mais tempo se apresentando como um jogador útil, talvez o Ganso possa ser uma grande opção também. A gente voltou para 2010. Ganso fazendo gol, Neymar, a gente foi transportado diretamente para 2010. Só o André Balada que destoa e está comentarista. Inclusive, tá melhor agora? Tá melhor agora. Tá bom. Amigo do LED. Dorival podendo ganhar uma Copa do Brasil. Né? Feliz 2010. Voltamos para 2010. Feliz 2010. Finalização, hein, cara? Então, exato, cara. O Ganso, um ano muito complicado para ele e pode ser que nessa reta final ele vire uma opção importante pro Fluminense, cara. Ele ano passado, quando o Fluminense passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento, ele já tinha ido bem. Sim. Né? Ele foi, para mim, foi o jogador mais regular do Fluminense no ano passado. Foi mais regular até do que no 23 do Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Na minha opinião, o Ganso foi melhor para o Fluminense em 24 que em 23. Conseguiu gerar mais contribuição. E é um jogador muito inteligente, né? Pode ter menos mobilidade que assistência, do que o Lúcio Acosta hoje. Pode ter menos mobilidade do que o Lúcio Acosta hoje, mas, cara, o que esse cara tem de capacidade de organização, visão de jogo, leitura... Olha o Thiago reclamando. O Thiago foi o autor da assistência, ele é atacante do Bahia. Amigas e amigos, como é bom ver o Fluminense jogando muita bola, como é bom ver o Fluminense performando. Lúcio Acosta, Serna,
Everaldo não tá fazendo gols, mas tá contribuindo dentro de campo, marcando, se dedicando, se entregando, dando assistências. Então, assim, isso é muito importante para um time, né, que almeja grandes coisas, ainda mais nessa reta final, né, de temporada. E o Ganso, o que falar desse cara? Esse cara, quando volta, faz um golaço por cobertura, já caiu nas graças da torcida novamente. Então, assim, é um time que está redondinho. Agora o Fluminense na próxima temporada, estão falando em Neymar e Nino, que eu vou trazer no próximo conteúdo, mas vai vir. Gente, Fluminense não tá para brincadeira. Desde o Super Mundial de Clubes, o presidente tá com o dinheiro em caixa. Então, assim, não vejo dificuldade em fazer grandes contratações. E eu tenho certeza que o Zubeldia, junto com a diretoria do Fluminense, vai começar a apontar, a indicar alguns jogadores para fortalecer ainda mais o elenco do Flusão. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Se inscreveram no canal, deixaram o like. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Faltam 95 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!